Olá, meus queridos alunos do 9º ano, o tema da prova de vocês é Reino Monera. E o Reino Monera é o reino mais simples que nós temos na biologia, de organismos que possivelmente apareceram no nosso planeta há cerca de 3,8 bilhões de anos. Muito provavelmente foram os primeiros seres a colonizarem o nosso planeta e, nesse caso, entende-se por seres muito simples, seres que são formados por apenas uma célula, por isso que coloquei aqui para vocês lembrarem que eles são indivíduos unicelulares. Lembrando que o indivíduo, quando ele é unicelular, o metabolismo dele vai ser muito mais acentuado do que de um organismo pluricelular, devido à sua simplicidade. Isso é chamado de lei do inverso do tamanho. Quanto maior a simplicidade do organismo, maior a sua velocidade metabólica, ou seja, maior o seu metabolismo. Além de serem unicelulares, uma característica interessante é o fato da célula das bactérias ser procarionte, ou seja, pró significa falso, carionte e carioteca, ou seja, um falso núcleo. Na verdade, como você pode observar, o DNA das bactérias, ele fica espalhado no hialoplasma. Hialoplasma, que no caso seria o gel que preenche internamente essa célula, ou seja, o líquido preenchedor, que oferece sustento para as estruturas da célula bacteriana. Lembrando que somente os indivíduos do reino Monera, ou seja, todas as bactérias, sendo representadas por eubactérias, arqueobactérias e cianobactérias, é que tem essa célula procarionte. Lembrando que, à medida com que a evolução foi ocorrendo e os seres foram surgindo a partir das bactérias, o DNA foi ficando mais complexo e, logicamente, maior, com mais genes. Daí surgiu a necessidade da compactação desse material genético, que ocorre apenas em protozoários, algas, fungos, vegetais e animais, que são ditos organismos eucariontes, que não é o caso aqui das bactérias, que são os únicos indivíduos procariontes. Outra característica interessante é que as bactérias podem ser autótrofas quando produzem o seu próprio alimento, principalmente através da fotossíntese, mas existem aquelas bactérias que participam do ciclo do nitrogênio, que realizam um processo um pouquinho diferente, chamado de quimiossíntese, que resulta na mesma coisa. Tanto a fotossíntese quanto a quimiossíntese produzem glicose e produzem também o oxigênio. A grande diferença é que, por exemplo, uma cianobactéria, ela é fotossintetizante. Ela utiliza como energia a luz solar para ativar todo o processo de produção do seu próprio alimento. Enquanto que as eubactérias que participam do ciclo do nitrogênio realizam a quimiossíntese extraindo a energia de que necessitam para produzir o seu próprio alimento através de reações químicas inorgânicas, que seria a conversão dos produtos nitrogenados até a formação do nitrato, que pode ser absorvido pelas plantas como um sal mineral. Outra característica também é o fato de que as bactérias, elas têm, além da membrana plasmática envolvendo a sua célula, a parede celular. Parede celular essa que é secretada pela própria membrana plasmática. Lembrando que os vegetais também possuem parede celular, assim como os fungos, demonstrando assim um ponto de comparação com as bactérias, mostrando uma semelhança com esses organismos. Outra característica também seria a presença dessa dobra membranosa que recebe o nome de mesossomo. Como você viu nas aulas, o mesossomo ele facilita a respiração das bactérias quando essas utilizam o oxigênio como elemento aceptor de elétrons, ou então ele pode também participar dos processos de reprodução, como no caso de uma divisão binária. Quando a bactéria vai se reproduzir de forma assexuada, ocorre uma duplicação do mesossomo e automaticamente uma duplicação do material genético, do DNA, que fica ligado a essa membrana chamada de mesossomo. Depois da duplicação do DNA, a bactéria simplesmente se divide, dando origem a duas bactérias geneticamente idênticas, ou seja, clones. Esse processo ele pode ser conhecido com os nomes de divisão binária, cisparidade ou então bipartição. Mas lembrando que as bactérias também podem se reproduzir de forma sexuada, ocorrendo a troca do material genético e o ganho da variabilidade genética. Através dos ribossomos, que todas as células possuem esse organoide intracelular, a bactéria consegue produzir as proteínas que irão compor a sua parede celular. Mas, na verdade, a parede celular ela é composta não apenas de elementos proteicos, mas de alguns açúcares também. Essa junção nós denominamos de peptídeo-glicano, que seria a principal composição da parede celular das bactérias. Algumas bactérias, elas possuem um fragmento de DNA extracromossomial que é denominado de plasmídio. E esse plasmídio, ele contém genes que vão oferecer uma resistência a antibióticos.
Lembrando que os antibióticos são medicamentos produzidos através de fungos, principalmente, e que matam as bactérias. Só que algumas bactérias, por conterem no plasmídio genes específicos, conseguem produzir enzimas que inativam esses antibióticos, não sofrendo a ação desses medicamentos. E nesse caso, uma bactéria, quando ela se reproduz de forma sexuada com outra, ela pode até mesmo transferir esse fragmento de DNA denominado de plasmídio, fazendo com que a outra bactéria que recebeu esse material genético se torne também resistente. As eubactérias são bactérias encontradas em praticamente todos os locais, desde que hajam mínimas condições para a vida. São as bactérias presentes no nosso organismo, na superfície da nossa pele, na superfície da maioria das coisas que nós tocamos todos os dias. As arqueobactérias são bactérias extremófilas, que só vivem em locais extremos, locais que são muito ácidos, muito salinos ou então muito quentes. E as cianobactérias, juntamente com as algas, representam os organismos principais na questão da produção do oxigênio, principalmente a nível de ambiente marinho, também sendo encontrados em ambiente de água doce e até mesmo em ambientes lodosos, terrestres úmidos. Muito obrigado.